Hoje eu recebo o jornalista Bruno Freitas, ele que vai comentar os últimos fatos aqui da cidade, que estão circulando nas redes sociais, que estão dando o que falar. Bruno, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo nesta semana aqui no Jornal. A alegria é minha, bom ver você aqui de volta, Fábio, você que é um grande jornalista e apresentador da nossa TV local. Bruno, para a gente começar, tem várias mensagens de boicote a comerciantes aqui de Itaúna. Até onde vai a liberdade de expressão? Você até me fez uma pergunta aqui fora do ar, se eu deixaria de comprar em um comércio por causa de política. Eu respondo para você antes de você começar os seus comentários. Não, Bruno, eu deixo de comprar quando eu sou mal atendido. Liberdade de expressão, liberdade como um todo. Cada um tem o direito de comprar onde quiser, quando quiser, da forma como quiser. Não se discute. Agora, eu já deixei de comprar em comércio, assim como você, como fui mal atendido, quando me deparei com um vendedor que foi insistente, inconveniente, ou até mesmo quando recebi mensagem de vendedor fazendo um ataque gratuito à minha pessoa, fazendo uma acusação leviana. Falei, opa, ali não compro mais. Não discuto, não bato boca, mas não compro mais. Perdeu um cliente, talvez, sem saber. Agora, com essa polarização que a gente está vendo no Brasil, direita versus esquerda, surgiram em Itaúna essas listas de mensagens no WhatsApp, apontando ali empresas, comércios que estariam supostamente apontando uma preferência, fazendo campanha para o Lula. Qual que é o problema nisso? E aí entra a nota do CDL Itaúna que aponta essa prática como crime. Quando as pessoas compartilham publicamente no WhatsApp que aquela empresa fez isso, fez aquilo, que aquele comerciante aquilo. Quando se faz calúnia, difamação, acusação leviana, mentira, é aí que mora o problema, é aí que vira crime. Porque você está apontando ali nomes de empresas, pessoas, você está fazendo uma acusação. E se não houver a prova, aquela pessoa que foi acusada, ela te aciona na justiça e pode fazer também uma representação contra você na delegacia. Então a liberdade de expressão, ela caminha lado a lado com a responsabilidade. Quando você passa a atacar, quando você passa a perseguir uma pessoa, uma empresa, quando você mente sobre pessoas, empresas, organizações, você está cometendo um crime. Você pode ser responsabilizado. Então as pessoas têm que entender isso. Acho que está faltando esse discernimento em Itaúna. Os ânimos estão acalorados demais. Naturalmente, há pessoas que se aproveitam disso para incitar esse acirramento, esse ódio, e que não tem nada a ver com o que a gente realmente precisa para o Brasil. A gente precisa, no Brasil, que a população eleja um presidente capaz de governar o país. É isso que importa. Não é xingar, brigar, atacar o outro que vai resolver, não. Portanto, no meu ponto de vista, essa é uma atitude baixa, uma atitude que demonstra falta de respeito e falta de limite. O segundo tópico, Bruno, para você comentar aqui no quadro Ponto de Vista, é sobre coação e o voto de cabresto. Isso ocorre ainda hoje? É incrível que, em pleno 2022, a gente tenha que discutir marco civilizatório no Brasil, questões básicas. Porque a gente, vez ou outra, ouve relatos de pessoas que se sentem coagidas por militância na rua, sendo desrespeitadas, atacadas. E também discussões amplas sobre a abordagem de funcionários por parte de empresários que tentam impor o voto, colocando medo, tocando terror nesses funcionários. Olha, se determinado candidato ganhar, nós vamos ter que fechar a empresa, nós vamos ter que demitir. Eu acho que a legislação eleitoral é muito clara nesse sentido sobre o que é e o que não é crime eleitoral. E nesses casos, como eu disse, a lei tem que ser para todos. Portanto, é importante que as pessoas não se sintam acuadas, que denunciem, que manifestem a sua liberdade de expressão, que possam dar a sua voz sem se sentirem acuadas. Embora, claro, existam aqueles outros que querem impor somente um lado,
somente uma verdade. E em relação à justiça eleitoral, espero que seja rigorosa e que não tape os olhos para, nos casos que forem comprovados os crimes, até mesmo aqui em Itaúna, porque nós estamos às vésperas das eleições, para um momento de decisão no país, um momento de reflexão, onde o voto é secreto e cada cidadão tem o seu direito de decidir o melhor para o futuro do nosso Brasil. Portanto, não podemos tolerar essa prática antiga do voto de cabresto, que a gente aprendeu lá no livro de história, que vem lá daquele Brasil coronelista lá de trás, mas que algumas pessoas insistem em perpetuar aqui em Itaúna, infelizmente. Agora nós vamos falar do trânsito aqui em Itaúna. Só esta semana foram 3 acidentes com locomotivas e veículos de passeio, carros aqui. O itaunense esqueceu do projeto de transposição da linha férrea, Bruno? Parece que sim, porque ninguém está se lembrando que nós temos esse projeto estrutural, fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, já paralisado há alguns anos. E quando a gente vê esse mesmo problema repetidas vezes, ainda que seja por desatenção de motorista, celular, seja qual for o caso, nós precisamos tomar uma atitude em relação à linha férrea de Itaúna. Aí tem gente que fala, mas a linha chegou primeiro. Ora, naturalmente, a cidade se desenvolveu em torno da linha férrea, porque lá no início do século XX não tinha rodovia asfaltada. O principal meio de transporte de passageiros e de carga no Brasil era o trem. O trem trazia desenvolvimento. E Divinópolis, inclusive, soube aproveitar mais disso de Itaúna, que cresceu mais rápido que Itaúna. Só que, aí eu te pergunto, a linha férrea hoje, ela tem utilidade para Itaúna? O que ela representa para Itaúna hoje, Fábio? O que ela traz para Itaúna hoje? Na verdade, prejuízos, né, Bruno? Ela traz transtornos. Prejuízo, transtorno no trânsito ali o tempo todo. Porque a cidade cresceu, a linha férrea está no meio do centro da cidade, com um trânsito cada vez maior, gerando impactos na saúde das pessoas que moram próximas à linha férrea, que tem que lidar com barulho, o trem passando, tremendo as casas. Então, a questão de infraestrutura, questão de trânsito, questão de saúde pública. O trem, hoje, é um modal para transporte de cargas no Brasil. Não se priorizou o trem como modal de transporte de passageiros. Existem projetos, mas que se arrastam há anos para trazer de volta o transporte de passageiros. A gente sabe que é um lobby pesado contra isso. O deputado Gustavo Mitre é uma pessoa que, inclusive, levanta essa bandeira. Mas no caso de Itaúna, já passou da hora de se pensar em fazer essa transposição da linha férrea, porque não acompanhar até de um projeto de um anel viário para a nossa cidade, uma vez que Itaúna cresceu muito na região leste da cidade, e fazendo um anel viário você vai conseguir criar uma via de integração da MG 050 e a 431 com os principais bairros da cidade, tirando tráfego pesado, inclusive, da região de Central de Itaúna e as carretas. Paraná de Minas tem anel viário, Divinópolis tem anel viário. Então, em Itaúna, nós temos que pensar na frente, nós temos que pensar grande, não pensar para trás. Já passou da hora de lideranças políticas abraçarem a causa da transposição da linha férrea e tirar esses transtornos de dentro da cidade. Vou pedir o Luciano para colocar na tela as fotos, né, do carro, como ficou o carro ontem ali na Avenida Jovem Soares, cruzamento com a Avenida Doutor Miguel Augusto Gonçalves. Olha o estado que esse veículo ficou, Bruno. É necessário tomar providências. Eu estive lá vendo esse acidente, é o terceiro acidente que foi registrado com o carro e que veio a público somente essa semana. É uma recorrência, precisa ter, claro, atenção ao volante, isso é básico, isso é obrigação de qualquer motorista. Mas independente do que tenha acontecido nesse ou outros episódios, o que é preciso e eu ressalto aqui é que os nossos políticos levem o projeto da transposição da linha férrea de Itaúna a sério. E a população de Itaúna abrace também, porque o contexto da chegada da linha férrea em Itaúna ficou lá no início do século XX. Nós estamos no início do século XXII. Se não é para a linha férrea ter utilidade, vamos executar a transposição. Vai abrir caminho para a avenida, vai abrir caminho para trânsito, vai abrir caminho também para desenvolvimento de novos corredores viários, novos corredores para o comércio na nossa cidade.
Tirar a linha férrea de Itaúna é desenvolvimento, é sair do atraso.